Você ficou sabendo sobre o caso do homem que agrediu a mulher na Bahia, cidade de Ilhéus, essa semana? O vídeo viralizou aí bastante na internet. Hoje eu vou falar um pouco sobre os aspectos jurídicos desse caso e também sobre a proteção da Lei Maria da Penha. Eu sou o Renan Arbeli. Nosso projeto aqui, Arbeli Informa, ele traz bastante assuntos que estão na mídia ou que são relevantes aí no mundo do direito para as pessoas que não necessariamente são do direito. A intenção aqui é trazer os conteúdos de uma forma simplificada, mas que sejam úteis para as pessoas que estão assistindo. Geralmente, o formato do vídeo que a gente traz é um negócio um pouco mais descontraído, né, tal. Hoje a gente vai falar um pouco mais sério, porque o assunto aqui não comporta nenhum tipo de brincadeira. Na verdade mesmo eu gostaria de nem precisar estar trazendo, mas qual que é a necessidade? Eu acho que quanto mais a gente propaga informações necessárias para a sociedade, mais a gente contribui para que as pessoas munidas dessas informações possam tomar os cuidados, possam saber dos direitos que têm e ir atrás de buscar proteção, sobretudo as mulheres que são aí diariamente agredidas por conta de um machismo histórico que os homens acham que possuem um certo tipo de poder sobre elas e quando de alguma maneira ficam descontentes, levam isso daí para o lado físico. Então é importante a gente trazer algumas questões aqui legais, existem leis, existem todo um estado de direito que protege e visa evitar esse tipo de situação. Então vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vamos lá, o que aconteceu, né, nesse caso específico? O rapaz estava conversando com uma mulher, ela estava encostada no carro, estavam na rua e parece que tinha pessoas que estavam gravando, conhecidas da mulher estavam gravando de uma sacada, de um jardim de alguma casa. E esse homem tá pedindo para a mulher, parece que quer uma reconciliação, tá pedindo para ela desculpar ele, alguma coisa assim, né? Nem tudo é audível no vídeo, mas dá para entender. Até um momento em que ele insiste muito e ela fala assim, alguma coisa no sentido de para, senão eu vou prestar queixa. E aí ele agride ela, dá socos na cara dela, ela cai no chão, ele vai embora. Pelas pesquisas que eu fiz, esse fato ocorreu no mês de junho. Mas esse vídeo que foi gravado só veio à tona, tomou um conhecimento público notório agora, em outubro. E o que aconteceu? Quando esse vídeo vem à tona, o Ministério Público, ele passa a tomar conhecimento do fato, passou a procurar esse homem e essa mulher para que ambos fossem à delegacia da mulher, é a DEAN, até trouxe o nome aqui, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, essa especificamente é do município de Ilhéus, onde ocorreu o fato, intimaram essas pessoas para comparecer à delegacia e explicar o que aconteceu, a versão delas. Por quê? A delegacia, ela tem o papel de levantar as informações, investigar o ocorrido, colher eventuais provas iniciais, depoimentos de testemunhas, não só das partes, para que depois ela encaminhe tudo que ela reuniu ao órgão competente à acusação do crime, que seria o Ministério Público. Então a delegacia chamou, fez tudo isso, chamou a mulher também prestou esclarecimentos, o rapaz compareceu acompanhado de um advogado e a mulher não quis registrar o fato, não quis representar esse crime para que ela pudesse levar o processo penal adiante contra esse rapaz. Nesse caso específico, não há necessidade dela fazer isso. O crime que ele cometeu é de lesão corporal. O crime de lesão corporal, via de regra, geralmente, ele obriga que a pessoa agredida, o ofendido, represente o agressor. Então, se o Lucas aqui me bater, eu obrigatoriamente vou ter que ir numa delegacia e querer representá-lo, querer levar isso adiante. Porque se eu não quiser, o Ministério Público, o Estado, não vai fazer nada, não pode fazer nada. Mas, como estamos falando de uma agressão contra a mulher, que tem uma tutela, um regramento diferente, uma proteção da Lei Maria da Penha, tá? Que é uma lei que visa trazer alguns mecanismos de proteção na mulher, porque são contra crimes domésticos que acontecerem em ambiente ou familiar, ou então em situações como o caso, rapaz que já teve um convívio, um relacionamento com essa mulher, independentemente de já terem ou não morado juntos, né? Ela foi agredida, ela tem o direito a ter a tutela dessa lei da Maria da Penha. Eu vou falar um pouco depois sobre o que essa lei traz de benefícios, mas pro fato específico
ela sofreu uma lesão corporal e por conta de ser agressão contra a mulher da Maria da Penha, ela não precisa representá-lo para que ele seja processado. O Estado, o Ministério Público, vai ter legitimidade de acusar independentemente da vontade dela, tá? Porque entende-se aí que a situação já não é mais um caso específico entre duas pessoas que brigaram. Ela envolve uma coletividade, ela envolve um comportamento social que precisa ser combatido, né? Essa coisa do homem achar que tem mais força que a mulher e que a mulher é uma aposta, então vai resolver tudo na porrada em cima dela, ultrapassa a vontade única e exclusiva dela, porque a gente precisa começar a mudar isso. E se a mulher não representar, a gente precisa continuar a mudar isso mesmo assim. Porque precisa coibir, precisa prender, precisa investigar, precisa acusar essas pessoas que cometem esse tipo de crime que dá até nojo. Mas qual o crime que ele cometeu? Vamos simplificar a situação. Eu entendo que foi o crime de lesão corporal enquadrado no artigo 129 do Código Penal. Mas quem vai determinar isso vai ser o Ministério Público, a delegacia fazendo investigação, apresentando a investigação, o inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público entrando com a ação e o juiz decidindo. Esse crime seria ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. É uma pena de 3 meses a 1 ano. Mas essa pena ela pode ser aumentada, a gente chama de majorações. Tudo vai depender se esse crime foi de uma lesão corporal mais grave, se ele resultou, por exemplo, na aceleração do parto de alguém, se resultou numa morte. Então tudo vai depender, tá? No caso específico, eu já posso dizer que vai ter uma majoração do parágrafo 9. Luquinha, bote parágrafo 9 pra gente. Que ele fala o seguinte: se a lesão for praticada contra ascendente, filho, descendente, pai, mãe, avô, avó, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem convivia ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se de agentes das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena será de 3 meses a 3 anos. Então a gente vê aí que já não é uma pena tão branda, já é uma coisa majorada. No meu entendimento, é isso que esse rapaz vai passar a responder. Além disso, é óbvio que essa mulher sofreu um dano moral, um abalo psicológico muito grande e ela tem direito a pedir indenização por dano moral que esse rapaz, que esse homem aí tenha vindo causar a ela. Quanto tempo você acha que deveria ser? O que deveria ser realmente feito? Cara, eu acho que deveria ser uma pena que tenha mais de 4 anos, pelo menos. Porque a pena, se fosse maior de 4 anos, a progressão do regime, a forma da prisão é diferente. Grosseiramente falando, é mais branda quando você tem uma pena de menor do que 4 anos. A partir de 4 anos, você tem uma reclusão maior, uma pena diferenciada, a forma como o regime que esse preso vai cumprir vai ser diferente, entendeu? E a gente não tá falando de eu chegar aqui no Luquinhas e dar um murro na cara dele. A gente tá falando de uma pessoa que se aproveita de uma posição de confiança, de índole, de ter tido um relacionamento ou um grau muito próximo com uma pessoa, com uma mulher, para bater nela, para agredir psicologicamente ela. Então eu acho que o crime aí deveria ser diferente. É possível mudar. Se existir uma proposta de uma emenda aí dessa lei, de uma modificação, é possível. E quanto que é a porra da fiança para quem comete esse crime? Vê aqui que existe sim possibilidade, mas quem arbitra é o juiz. É difícil você saber qual que é um valor. Parece que é. Voltando aqui no caso, falar mais uma coisinha. Esse rapaz, depois que ele prestou as declarações, ele não foi preso. Mesmo tendo um vídeo dele batendo na mulher, ele não foi preso. A mulher falando que bateu, porque ela não quis representá-lo. Por que que ele não foi preso? Ele não foi pego em flagrante. Se a pessoa, o criminoso, o agressor, não foi pego em flagrante, ele tem o direito, a princípio, de continuar em liberdade, esperar isso virar uma ação e esperar uma eventual condenação para depois cumprir a pena. Agora, o Ministério Público, pelos estudos que eu fiz, já pediu ao juiz que seja determinada a prisão preventiva dele, para que evite que esse cara assuma no mundo, para que evite que esse cara vá atrás dessa mulher, fazer qualquer outra maldade, ou algum familiar dela, ou alguma testemunha que presenciou o caso e pode ser testemunha na ação judicial. Só que ainda até o momento que nós estamos gravando esse vídeo, ele não tinha sido concedido, não tinha sido julgado esse pedido de prisão preventiva contra ele. A Lei Maria da Penha, é importante falar que assim, depois que a mulher vai até a delegacia
e presta o esclarecimento sobre esse crime, a delegacia, ela inclusive na minha opinião tem o dever, quando for um crime dessa natureza, comunicar o Ministério Público e um juiz criminal e pedir que em 48 horas sejam concedidas medidas protetivas para essa mulher. Estão previstas algumas no artigo 22 da Lei da Maria da Penha, vou pedir depois até pro Luquinhas colocar aí. Tem uma porção, tá? Mas basicamente pode suspender o posse ou restringir o porte de arma do agressor, afastamento do lar do agressor se ele mora junto com essa vítima, né, ou do local de trabalho dela, ou qualquer outro local em que eventualmente eles tenham convivência, tá? E aí o que acontece? Esse é um pulo do gato dessa lei. Se esse rapaz não cumprir as medidas, qualquer tipo de medida protetiva que for dada contra ele em caráter de urgência, e a mulher ligar para o 190 ou alguém ligar e esse rapaz for pego chegando próximo a ela, estando no mesmo ambiente para o qual ele foi judicialmente afastado, ele vai poder ser preso em flagrante. Aí sim o negócio fica legal, entendeu? Tava até vendo aqui, vai ser uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Por ter agredido a mulher? Não, por ter descumprido a medida protetiva. Ele ainda vai poder responder um processo criminal, entendeu? Então é importante, homens, mulheres, que queiram, vamos coibir essa situação. Existem alguns estados aí que traz até aplicativo que mostra se a tornozeleira do agressor está próximo da mulher ou o celular da mulher apita. Não são todos, o Distrito Federal, se não me engano, tem. E quando isso acontece, a polícia já é acionada. Mas se não for a situação, liga 190, chama a polícia, prende esse cara em flagrante e deixa ele lá preso em flagrante e responder por lesão corporal depois, entendeu? Essa lei da Maria da Penha, ela é muito boa. Ela vem a trazer muitos benefícios para as pessoas, para as mulheres principalmente agredidas, né, nessas situações, só que ela é operada por seres humanos. Eu, advogado, um juiz de direito, o Ministério Público, né, que é um promotor, o delegado. Então, ela requer que a gente dê o cumprimento correto para ela. E os cidadãos também fazem parte disso. É uma equipe, é uma coletividade, a gente precisa se ajudar, precisa trazer esse conhecimento para que a gente possa começar a modificar algumas coisas. Eu trouxe um dado aqui do Distrito Federal, na verdade é da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. A maioria das vítimas de feminicídio no Distrito Federal, em 2019, nunca registraram um BO contra o agressor delas. Então a gente precisa começar a mudar, precisa enfrentar. É uma situação dolorosa, eu nem sei, eu não passo por isso, mas eu tenho certeza que é. Então, pior que isso, 79,4% das mulheres que foram assassinadas não tinham nenhuma medida protetiva contra o agressor. Elas não foram na delegacia e pediram a medida protetiva para um juiz para que isso tenha sido feito. É um número muito alto, gente. É um número muito alto. Então a gente precisa saber desses mecanismos e exigir. Foi agredida? Vai na delegacia, exige que vocês tenham o benefício da Maria da Penha, exige que a delegacia comunique ao Ministério Público, que o Ministério Público entre com um pedido de concessão dessa medida protetiva para vocês. Tá bom? Se vocês tiverem medo de ir até a casa de vocês podem inclusive ser alocadas, devem ser alocadas, segundo a lei, em um lugar seguro, até assistência jurídica para que vocês possam ter a separação judicial depois de uma eventual agressão, as mulheres têm direito. Então, gente, é isso. Esse vídeo teve um formato diferente, ele é um assunto mais sério, que tem que ser tratado com muita seriedade. E eu gostaria, sinceramente, de não estar fazendo esse vídeo. Aí fala, Renan, então por que você não faz? Eu entendo que é necessário, eu entendo que se eu posso falar sobre essa lei, se eu posso trazer isso, e infelizmente a gente hoje em dia precisa, eu acho que é a minha mínima contribuição aí de alguma forma. Eu gostaria de não estar precisando, gostaria inclusive que nem essa lei precisasse existir. Mas é a realidade que a gente tem, é o que ferramenta que a gente tem para poder lutar contra isso. Não vai ser em um dia, não vai ser em um ano, não vai ser em 10, mas vai requerer muita atuação, vai requerer muita vontade das pessoas para que talvez com o tempo a gente possa começar a mudar essa situação, esses números assustadores e esse tipo de episódio lamentável aí que eu trouxe para comentar. E você, homem, que tá assistindo esse vídeo, trata bem sua mãe, trata bem sua mulher. Se você não estiver contente,
tudo bem, separa, conversa, sai do relacionamento, mas nunca levantar a mão, nunca trazer a violência pra ninguém, nem pra homem também, tá? A gente tem que ser, eu sou contra a violência de qualquer forma, mas contra a mulher, larga a mão de ser covarde, tá? Não levanta a mão pra nenhuma mulher na sua vida. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar hoje. O assunto é sério, peço desculpa porque o vídeo foi até um pouquinho mais longo, mas necessário. Valeu, gente!